Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida. Eu quero mais uma vez agradecer ao irmão Ronaldo, que sempre nos abençoa com esse tempo de louvor, com esse tempo de adoração ao nosso Deus. Eu quero agradecer também ao nosso querido pastor Eli pela confiança em nós depositada, pela oportunidade franqueada para compartilharmos da palavra do Senhor. Nós vamos hoje à noite continuar a nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios e eu quero convidar você a abrir no capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Antes, porém, vale lembrar que em mensagens anteriores nós dissemos que Paulo está preso quando ele escreve essa carta. Ele escreve para dar notícias suas aos irmãos em Éfeso, que estão preocupados em saber das suas prisões por causa do Evangelho, ao mesmo tempo que ele foca a sua atenção, o tema dessa carta, em uma doutrina importantíssima nas Escrituras Sagradas, a doutrina da igreja. Paulo dá notícias, Paulo fala em tom eclesiológico, e já no capítulo 1, após a sua apresentação, após o prólogo da carta, versos 1 a 3, Paulo começa a elencar as bênçãos de Deus impetradas sobre a igreja. Paulo vai falar das bênçãos da Trindade sobre a igreja, as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é capítulo 1, versos 4 a 14. A igreja é colocada ali em termos de uma comunidade de eleitos, de remidos, de tornados família de Deus, para quem o Pai revelou por Cristo um mistério que outrora estava oculto. A igreja é essa comunidade dos selados com o Espírito Santo. Depois de apresentar as bênçãos da Trindade impetradas sobre a igreja, nos versos 15 a 23, Paulo vai fazer uma primeira oração contida nessa carta. Sim, uma primeira. Ele ora pelo menos duas vezes. De 15 a 23 do capítulo 1, você vai ler a primeira oração que Paulo faz em favor dos crentes em Éfeso, em favor da igreja universal, de todos aqueles que viriam a ter contato com essa carta. Ele ora para que os crentes cresçam em conhecimento de Deus e em discernimento espiritual, o que, dizendo de outra forma, ele ora para que eles experimentem a iluminação dos olhos do coração. Essa foi a linguagem que Paulo usou para falar dessa revelação que ele esperava que os crentes em Éfeso e nós também tivéssemos. Nesse mesmo texto, nessa mesma porção, Paulo reflete ainda que essa iluminação dos olhos do coração resulta em, primeiro, compreensão da esperança do nosso chamamento. Segundo, resulta em consciência de que fomos feitos herança de Deus. E terceiro, resulta em compreensão do poder de Deus. E você deve lembrar que o poder que Paulo nos chama a compreender e que só pode ser compreendido mediante revelação divina, mediante a iluminação dos nossos olhos espirituais, dos olhos do nosso coração, é o mesmo poder que operou ressuscitando, exaltando e glorificando Jesus. O mesmo poder que arrancou Jesus da sepultura, que o exaltou à direita de Deus, que o fez assentar à direita de Deus, o glorificando, é o poder que está disponível à igreja. Paulo deixa claro que esse poder ele opera também em mim e em você e em todos aqueles que creem no Senhor. Paulo ora, então, para que os crentes tenham revelação espiritual desses fatos. E ele fala de um efeito prático da manifestação desse poder na vida dos crentes. Veja aí, Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. Ele vai dizer nesse texto: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra é tremenda, a tua graça é maravilhosa, o teu poder é soberano. Nós nos colocamos diante do Senhor essa noite, rogando que a tua voz possa falar ao nosso coração, possamos te ouvir, Senhor, e que possamos, mais uma vez, ser impactados pela tua revelação, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, há duas chaves que nos ajudam a entender o conteúdo dessa porção que nós acabamos de ler. A primeira dessas chaves é o contraste que Paulo estabelece aqui entre morte e vida. Ele vai dizer que nós, outrora, estávamos mortos em ofensas e pecados, mas que agora fomos vivificados, fomos tornados vivos, fomos trazidos à vida mediante a ressurreição de Cristo. A humanidade sem Cristo encontra-se nessa condição de morte, mas todo aquele que vem a crer em Cristo, conforme Paulo nos apresenta nesse texto, passa a experimentar a vida. A segunda chave que me ajuda a entender esse texto é o contraste que ele vai estabelecer entre o antigo e o novo andar dos agora crentes em Cristo Jesus. Aqueles que vivem sem Cristo, ou como nós pregamos no Evangelho, que vivem no mundo, aqueles que estão mortos em ofensas e pecados, eles andam segundo o mundo, segundo a carne, segundo o diabo. E esse andar, queridos irmãos, é muito mais do que caminhar, do que o exercício de movimentar-se. Esse andar, ele tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com a nossa maneira de viver, com o nosso modus vivendi. Paulo vai usar aqui, nesse texto, pelo menos 3 vezes o verbo andar. No versículo 1 ele vai falar que vós andastes no indicativo do pretérito perfeito. No verso 3 ele vai falar que nós andávamos, que é um indicativo do pretérito imperfeito. E ele vai falar de que nós andássemos, que é o subjuntivo do pretérito imperfeito, no versículo de número 10. Ou seja, Paulo, de caso pensado, coloca diante dos crentes de Éfeso o estado de morte espiritual que eles outrora experimentavam, caracterizados por esse andar segundo o mundo, a carne e o diabo. Mas o poder de Deus nos alcançou em Cristo Jesus, de modo que o nosso andar foi transformado e agora andamos segundo o modelo de Cristo. O fato de Deus nos ter trazido da morte para a vida e de ter transformado o nosso andar é, portanto, a síntese da nossa salvação. Em outras palavras, Paulo está sugerindo que o fato de termos passado da morte para a vida implica em uma nova maneira de andar que caracteriza a vida do salvo. Portanto, eu quero convidar você a
examinar comigo nesse texto 5 fatos relacionados à salvação que Deus providenciou para nós, a salvação que ele chama toda a humanidade a conhecer e a experimentar. O primeiro fato que eu quero compartilhar com você é a respeito da necessidade humana de um Salvador. Repare que os versos 1 a 3 são enfáticos nesse tema, e Paulo vai apresentar aqui o triste retrato da condição humana deformada pelo pecado, que também era a minha condição, a sua condição antes de conhecermos a Cristo. Ele diz aí no verso de número 1, estando vós mortos em ofensas e pecados, portanto, a nossa condição era uma condição de morte, de separação total de Deus. Deus olhava para nós e ele enxergava as nossas ofensas, os nossos pecados, de modo que a constatação imediata é de que ali não havia vida e sim morte. O mundo sem Cristo é como essa horda de mortos que andam, e o que atesta essa condição de morte é o que Paulo colocou aí nesse primeiro versículo: ofensas e pecados. O mundo sem Cristo vive em ofensas de uns para com os outros, do ser humano para com o ser humano, do ser humano para com Deus. Além disso, o mundo sem Cristo vive nessa condição de pecados, de errar o alvo, de fazer aquilo que não é de acordo com a vontade do nosso Criador. Mas perceba ainda que Paulo vai apresentar nesses 3 primeiros versículos aquilo que o Dr. Russell Shedd, chamou de os 3 inimigos do crente. Ele vai falar do inimigo que nós podemos chamar de o mundo, verso 2, a parte A, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Ele vai falar de um segundo inimigo, o diabo, segundo o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência, ainda no versículo 2, a parte B. E ele vai falar ainda de um terceiro inimigo, que é a carne. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esses são os 3 inimigos do crente. O mundo, enquanto sistema que não preconiza a vontade de Deus, sistema que não está interessado na vontade de Deus, sistema onde a política que prevalece é cada um por si, Deus por todos. E você, para mim, é problema seu. Esse é o mundo, o sistema corrompido e corrupto acerca do qual Tiago vai dizer que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas Paulo também falou aqui do diabo. O diabo, sim, é um poder espiritual que, conforme Paulo nos diz, ele opera nos filhos da desobediência. Ele opera naqueles que andam em ofensas e pecados, naqueles que não entregaram o governo das suas vidas a Cristo. Esse diabo é colocado nas Escrituras como acusador dos irmãos, como um leão que anda bramando ao derredor, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Esse é o tentador que colocou-se diante de Jesus para levá-lo à desobediência, mas não teve êxito, não teve vitória, acerca de quem a Escritura diz que nós podemos sim ter vitória. Nós que estamos em Cristo já não estamos sujeitos ao governo do diabo, nós já não andamos mais segundo o príncipe das potestades do ar. E talvez você diga assim, eu não ando e nunca andei. Mas esse é um engano. Paulo está dizendo aqui no verso de número 3 que todos nós estávamos nessa condição. Todos nós também antes andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. O terceiro inimigo que Paulo colocou aqui é a carne,
nós andávamos nos desejos da nossa natureza, e ele vai dizer que fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Isso é, seguíamos os impulsos dessa nossa natureza desobediente, afastada de Deus, da sua vontade. Uma vez que andávamos segundo o mundo, o diabo, a carne, nós estávamos contados, conforme nos diz aí o verso número 3, a parte C, como filhos da ira. Isso é, Paulo está dizendo que todo ser humano nessa condição, ele está debaixo de uma sentença, a sentença divina de sua ira que há de se manifestar em tempo oportuno. Então, que ninguém se engane crendo em uma salvação universal que abrangerá a todos indistintamente. Não, a Escritura não nos apresenta isso como uma verdade. As Escrituras falam, sim, daqueles que são, por natureza, filhos da ira, daqueles que estão, por causa de sua rebelião contra Deus, destinados à ira e ao julgamento com o mundo. Mas, graças a Deus, queridos, que esse texto não termina aí. Paulo nos apresenta não apenas a necessidade humana de um Salvador, mas também vai apresentar a mim e a você um segundo fato, o caráter do Deus Salvador. Perceba aí nos versos de número 4 a 7, muito embora a humanidade não possa fugir dessa terrível condição de pecado, de separação divina, o homem é aquilo que nós afirmamos que ele é, alguém que luta contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Mas a boa notícia que Paulo nos dá é que Deus interviu nessa história. Veja que o verso de número 4 começa dizendo, mais Deus. Ou seja, Paulo disse o que ele acabou de dizer a respeito do ser humano, da sua necessidade de um Salvador. E quando ele termina de dizer dessa necessidade, ele diz, mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. E Paulo já começa a dizer, pela graça vocês são salvos. Não há mérito em vocês, vocês sabem qual que é a condição de vocês, ou qual que foi a condição de vocês, se vocês já estão em Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E repare que Paulo diz isso, ele começa a apresentar o caráter desse Deus que nos ofereceu uma poderosa salvação. Ele vai dizer que esse Deus nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esse Deus, acerca de quem Paulo fala, é, em primeiro lugar, um Deus riquíssimo em misericórdia. Note o superlativo que é aplicado aí. Ele não é um Deus misericordioso apenas. Ele não é um Deus rico em misericórdia. Paulo está dizendo que Deus é riquíssimo em misericórdia. E entenda misericórdia como Deus não nos dando aquilo que na nossa condição de pecadores nós merecíamos. Ele nos ofereceu salvação. Ele nos ofereceu misericórdia. Ele não é apenas misericordioso, ou como Paulo disse aqui, riquíssimo em misericórdia. Paulo nos apresenta aqui um Deus amoroso, cujo amor nos alcançou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Deus não olhou e encontrou alguns seres humanos bonzinhos, homens de boa vontade. Deus não olhou dos céus e disse assim, aqueles ali merecem salvação. Não! O amor de Deus nos alcançou quando nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, isso é, enquanto nós estávamos rebelados contra Deus. Paulo diz que esse Deus é riquíssimo em misericórdia, é um Deus amoroso que nos amou com esse amor que nos alcançou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas Paulo também vai dizer que, em terceiro lugar, que esse é um Deus de rica e abundante graça.
Esse é um Deus que tem em seu caráter rica e abundante graça. Note que não há diminutivos para falar da misericórdia de Deus. Não há diminutivo para falar da graça de Deus. A misericórdia de Deus é riquíssima. O amor de Deus é aquele amor que nos alcança quando nós não esperamos ser amados. A graça de Deus é uma graça rica, abundante, conforme o texto está colocando diante de nós. E Paulo vai dizer ainda no verso 7 que esse é um Deus benigno, um Deus que nos trata com bem. É por isso que através do profeta Deus vai dizer: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é um Deus benigno. Deus é um Deus que, de fato, coloca diante de nós escolhas a serem feitas. Ele diz, olha, a bênção e maldição, mas ele apela à nossa fé nele, à nossa fidelidade a ele, dizendo, escolha, pois, bênção para que viva para sempre. Paulo apresenta-nos a nossa necessidade de um Salvador. Paulo fala do caráter desse Deus Salvador. E, em terceiro lugar, ele vai falar da obra redentora do Salvador. Perceba que no verso de número 4, Paulo vai colocar diante de nós o que Deus fez. Ele nos vivificou, ou seja, ele nos trouxe a vida, ele nos ressuscitou, ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ele exaltou a cada um de nós. Queridos, não é pequena a nossa condição em Cristo. Não é pouca coisa aquilo que Deus fez por nós. A obra redentora de Cristo, ela não apenas nos traz a uma vida que até então não existia, já que estávamos mortos em ofensas e pecados, mas ela também nos exalta, e nos exalta, inclusive, a condição de santos em Cristo Jesus. Para você entender melhor o que Paulo está dizendo aqui, imagine alguém que acabou de sofrer um afogamento. Essa pessoa passou alguns minutos ali se debatendo sobre a água e ela não conseguiu se manter na superfície. Ela afundou e ela perdeu a consciência. Aí, alguém que percebe isso, corre em direção a essa pessoa, pega-a pelos braços, traz-a para fora do mar e começa a reanimar essa pessoa. Começa a massagear o peito dessa pessoa, de modo que ela torna a vida. Ela já não tinha mais batimento, ela já não respirava mais, mas mediante aquela intervenção, essa pessoa voltou à vida. Por mais que essa imagem possa ser simples demais para descrever o nosso estado, foi isso que Jesus fez ao vir ao nosso encontro. Queridos, nós estávamos afogados e chafurdando na lama de pecados. Nós estávamos entregues à nossa natureza, vivendo debaixo do tacão esmagador de Satanás, vivendo segundo o mundo. Mas o Senhor veio ao nosso encontro, aleluia, e nos proporcionou voltarmos à vida. Ele nos ressuscitou. A iniciativa é dele, Paulo está dizendo, é pela graça, a obra é dele. Se você continuasse na condição em que estava, você não viveria, você já não estava vivo, você estava experimentando morte completa, mas ele veio ao nosso encontro, aleluia, e nos ressuscitou, e não apenas isso, nos exaltou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ah, meu irmão e minha irmã, Paulo
Paulo está interessado que você saiba que Deus fez isso por você. Paulo está interessado que você creia que Deus fez isso, que Ele operou essa obra tremenda na sua vida, não por mérito algum de sua parte, mas por sua graça, por sua misericórdia. O quarto fato que esse texto nos apresenta é o propósito glorioso do Salvador. Perceba aí nos versos 7 a 9 que quando você faz a si mesmo a pergunta: por que é que Deus me salvou? O verso 7 a 9 vai responder: Ele me salvou, primeiro, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Ele não me salvou mais uma vez porque eu merecia. Ele não salvou você por mérito algum encontrado em você. Você estava vivendo em pecados e ofensas. Você estava vivendo segundo o mundo. Você estava vivendo debaixo do senhorio de Satanás. Você estava vivendo segundo a sua carne, a sua natureza, os seus impulsos. Mas Deus te salvou para demonstrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Deus me salvou para mostrar que Ele é gracioso, para mostrar que Ele é amoroso, não que houvesse qualquer mérito em mim ou que haja qualquer mérito em qualquer ser humano. Ele nos salvou por sua graça. Ele nos salvou, Paulo continua o texto, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque ele foi benigno, ele me salvou. Ele me salvou pela graça. O texto diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, é verdade. Isso, mas mesmo a fé não vem de nós, é dom de Deus. A fé é algo que Deus nos dá, nos permitindo que possamos experimentar salvação. E Paulo traz essa ênfase que não vem de vós, é dom de Deus, também para dizer que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, tenha isso em mente. Você não verá ninguém nos céus caminhando e dizendo assim: eu cheguei até aqui pelos meus méritos. Você não verá ninguém no céu dizendo: eu conquistei o meu lugar, o meu espaço. Você não verá ninguém no céu exaltando a si mesmo suas obras ou sua trajetória cristã impecável como sendo o motivo pelos quais ele chegou até ali. Não, queridos, é tudo graça de Deus, e graça é favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecer, não temos como fazer qualquer coisa para merecer, é tudo graça da parte de Deus. Mas perceba aí, por que Deus me salvou? Ele me salvou para mostrar a sua graça e benignidade para conosco. Ele me salvou porque não há mérito em mim, mas nele. Ele fez isso por graça. Mas, em quinto lugar, esse texto vai apresentar a mim e a você o resultado da obra salvadora de Deus. Veja o verso 10, mais uma vez. O verso 10 está dizendo: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esses versos colocam diante de nós três verdades, pelo menos. A primeira, que nós não somos salvos por obras. Tenho dito e repito. Mas somos salvos para as obras. Há uma diferença aí. Eu não fui salvo porque fiz algo por merecer. Eu fui salvo e por isso as minhas obras agora são outras, diferentes daquelas primeiras. A segunda verdade é que nós não praticamos boas obras para ser salvos. Nós não fazemos boas obras para merecer a salvação, mas praticamos obras porque somos salvos. As obras, portanto, são o resultado da minha salvação e não a causa da minha salvação. E a terceira verdade é que o nosso novo andar, resultante
da graciosa salvação que Deus nos ofereceu em Cristo Jesus, faz de nós poemas de Deus para a humanidade. Eu acho interessante que Paulo usa aqui a palavra poema no grego, no original, quando ele diz que somos feituras suas, que somos feitura de Deus. Esse feitura nós somos poema de Deus. E essa palavra, é claro, dá origem no nosso idioma à palavra poema. Nós somos o poema de Deus para a humanidade. Então, queridos, que nossas vidas sejam as belas palavras do Senhor para resgatar o mundo perdido. Que as nossas vidas sejam esse poema de Deus. Que as nossas obras nunca ocorram em um contexto onde eu me promovo por estar fazendo o que estou fazendo. Que as nossas obras sempre exaltem o Deus gracioso, amoroso, benigno e misericordioso que me alcançou. É tudo mérito dele. Ele deixa claro ainda que o Senhor fez essas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Portanto, toda a glória pertence ao Senhor. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem, convidando você a 3 aplicações práticas desse texto. Em primeiro lugar, eu sugiro aqui uma aplicação devocional. O que é que torna a nossa fé, a nossa relação com Deus algo tão especial? É o caráter dele. O caráter do Deus amoroso, do Deus gracioso, do Deus benigno e misericordioso. O Deus que me tratou com amor quando eu me encontrava em total rebelião contra ele. É isso que faz a minha vida devocional ter sentido. É isso que me faz querer adorar o Senhor com todo o meu coração e cada dia da minha vida. Nós estamos vivendo tempos bastante difíceis, tempos em que o Deus de muitos evangélicos é um Deus vingativo, é um Deus opressor, é um Deus poderosamente esmagador. Essa semana nós testemunhamos uma controvérsia enorme no STF, Supremo Tribunal Federal do nosso país, julgando se as igrejas deveriam ou não abrir nesse período de pandemia. E muitos crentes manifestavam-se ali por meio das redes sociais, apresentando um Deus vingativo, um Deus que pesaria a mão sobre os ministros do STF que se levantassem contra a igreja, propondo que ela permanecesse fechada nesse tempo tão difícil de pandemia. Queridos, não, eu não preciso me relacionar com um Deus assim. Eu não preciso enxergar Deus como esse Deus vingativo, carrasco, tirano que oprime. Ele veio para salvar e buscar aqueles que se haviam perdido. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Mas eu quero sugerir para você ainda uma segunda aplicação desse texto, uma aplicação ética. Nós vimos nesse texto que Deus é um Deus gracioso, que a graça dele nos alcançou. E a graça dele nos alcança em um momento em que nós estamos totalmente separados dele, em um momento em que nós estamos vivendo em ofensas e pecados. Mas essa graça, queridos, que nos chama nessa condição, não nos autoriza a permanecermos nessa condição. É por isso que Paulo vai falar do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que exaltou Jesus, como um poder que nos tirou daquela condição de morte, de ofensas e pecados para com Deus e para com o nosso próximo, e nos exaltou a uma condição de santos em Cristo Jesus. Então, há um contraste aqui entre graça maravilhosa e graça barata. Nos nossos dias, há uma pregação que barateia a graça de Deus. E não é pelo fato de que a salvação não nos custou nada, que ela foi ofertada
a mim e a você por Cristo Jesus, que nós temos o direito de caminharmos na mesma vida, de andarmos nos mesmos caminhos que andávamos, de termos as mesmas referências de outrora, e de andarmos segundo o mundo, segundo a carne e segundo o diabo. A santidade que eu experimento na minha vida não é o motivo para eu me gloriar, e muito menos tratar outras pessoas que talvez não estejam no mesmo padrão moral que eu, com rigor, com impiedade. Nós somos chamados a tratar as pessoas com o amor e a misericórdia de Deus, refletindo na nossa vida a natureza de Deus, o caráter desse Deus que nos salvou. Portanto, é assim que nós devemos caminhar neste mundo, manifestando a graça, o amor, a misericórdia, a benignidade do nosso Deus para com o próximo, a partir da nossa vida. A terceira e última aplicação que eu quero compartilhar com você essa noite é uma aplicação missionária. O Deus que a igreja precisa apresentar ao mundo é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus benigno. O mundo não precisa de mais uma divindade pagã opressora. O mundo não precisa desse Deus que não se manifesta em amor e não concilia amor e poder no seu caráter. O Deus que a igreja precisa fazer conhecida nesse tempo é o Deus que manifesta-se a cada um de nós, mesmo que os nossos caminhos sejam caminhos de desobediência e pecado. Ele manifesta-se com o poder restaurador que nos tira, que nos arranca dessa condição. Então, ainda que a pregação da autêntica mensagem do Evangelho implique em desconforto, já que coloca diante de todo pecador um chamado à reconciliação, ela nunca fará isso com um tom de superioridade. Ela nunca fará isso com um tom de ameaças em nome de Deus, porque o Senhor não quer relacionar-se conosco a partir do medo. Ele quer se relacionar conosco a partir da revelação do amor do seu Filho Jesus, revelado na cruz do Calvário. Então, como alguém já afirmou, e eu concordo plenamente com essa afirmação, nós precisamos pregar o Evangelho com olhos molhados, com joelhos dobrados e com coração quebrantado, e o Senhor salvará aqueles que estão perdidos. Nós não somos mais mortos que andam. Poder de Deus que nos vivificou e operou em nós transforma o nosso andar para gerarmos vida e vida abundante. O nosso Deus, portanto, trabalha por nós. O nosso Deus trabalha a favor de nós. O nosso Deus também trabalha através de nós. Portanto, celebremos essa graça. Celebremos essa graça maravilhosa que nos alcançou e transformou a nossa maneira de andar para a glória dele e para o louvor dele. Ore comigo mais uma vez em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso de meditação na tua palavra. O Senhor trouxe diante dos nossos olhos, a nossa compreensão, o nosso terrível estado antes de conhecê-lo. Nós vivíamos debaixo do pecado, de desobediências, nós vivíamos conforme o mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, nós vivíamos em desobediência completa ao ponto de sermos caracterizados como filhos da ira. Mas o Senhor nos alcançou com seu amor, com sua graça, com sua misericórdia, com sua benignidade. Nos ressuscitou, nos exaltou e nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus para vivermos vidas santas que glorificam o teu nome. Eu peço que essa mensagem
Fale poderosamente ao coração de cada um daqueles que serão alcançados por ela, nos ajudando, Senhor, a viver as realidades profundas que esse texto nos apresenta. Senhor, também nos dê um final de semana abençoado, continua guardando-nos, guiando-nos, conduzindo-nos, permitindo que possamos adorar o Senhor onde quer que estejamos, se no templo ou em casa, que nós possamos entregar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Amém e amém.